vida prática. Então, é esta a ideia do que nós vamos falar a partir de hoje até o final desta série. Vida coerente. Eu aprendi muito, agora eu quero praticar o que eu aprendi. Tá ok? Eu queria começar com o último versículo do capítulo 11, que você não estudou. Mas os capítulos 9, 10 e 11 são capítulos bem difíceis, porque são bem teológicos, fala sobre Israel, fala sobre a soberania de Deus, fala sobre predestinação, assuntos assim difíceis de assimilar. Mas o apóstolo Paulo conclui o capítulo 11 com este versículo: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Você pode ler esse versículo comigo? Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ok. O primeiro versículo agora do capítulo 12, para fazer o link, a ligação em tudo aquilo que foi estudado com o capítulo 12 agora. Leia também comigo esse conhecido versículo da Bíblia. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Interessante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós aprendemos até aqui nos capítulos anteriores de Romanos, que Deus nos tratou com graça e misericórdia. Quem está ligado? Você lembra? Você não é mais escravo do pecado, não está mais debaixo da lei, e sim da graça. E aprendemos algumas coisas sobre o que isso significa. Não podemos nos esquecer. O que é graça? Ah, graça, pastor, é favor sem merecimento. Graça é um passaporte para eu fazer tudo sem medo de castigo, porque, afinal de contas, Deus é um Deus de graça. Nós aprendemos que não é nada disso. Graça não é ser salvo de qualquer jeito. Graça é o seguinte: eu fui salvo sem ser por obras, não foi por merecimento pessoal, foi pelo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E o princípio agora não é a lei, mas a fé. Mas o que nós aprendemos em consequência disso é que graça significa que Deus deu tudo o que eu preciso para viver uma vida de santidade. Não dá para viver uma vida de santidade sozinho, Deus me deu a igreja. Não dá para viver uma vida de santidade sem conhecer o que Deus quer de mim, Deus me deu a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Não dá para viver uma vida de santidade sozinho, eu preciso do auxílio do Espírito Santo, mas no ato da conversão, Deus me deu o Espírito Santo. Então, graça significa que você está equipado, você está pronto, você tem tudo o que você precisa para viver uma vida de consagração e santidade. Não tem desculpa. O que eu tenho está à minha disposição, são essas coisas essenciais e importantes. Mas quando a gente lê esse texto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo dá uma base. Isso aqui me fez reportar, lá na minha infância, quando a gente queria que alguém falasse a verdade, a gente dizia assim: fulano, ó, pelo amor que você tem à sua mãe. Era a base, não é? Vocês já fizeram esse tipo de... Pelo amor que você tem na sua mãe. Não é? Qual que seria? Um vendedor empenha a sua palavra e usa uma base de argumentação para conseguir vender. Mas Paulo está dizendo assim, sabe qual é a minha base? Sabe baseado em que eu estou rogando a vocês que apresentem a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional? É com base nas misericórdias de Deus, com as quais ou pelas quais fomos tratados até aqui. Outro texto bíblico diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós temos, então, uma base maravilhosa. Jesus fez algo maravilhoso por nós, diante do que nós éramos e hoje nós somos. Esse maravilhoso sacrifício de Cristo serve de base para o apelo que o apóstolo Paulo faz. Agora, esses
capítulo inteiro, antes de eu começar o primeiro ponto, é difícil, tem tanta divisão que você pode fazer nesse capítulo, tanta forma de interpretar esse capítulo, mas você sabe o que para ficar bem simples para a gente entender como é que foi que eu dividi esse capítulo? É a abrangência da nossa vida cristã. Então, o que muda na minha vida perante Deus? Agora que eu já não sou mais um ignorante, agora que eu já entendi o plano de Deus para a minha vida, agora que eu já fui salvo, o que isso muda? Segundo, o que muda na minha vida para com o mundo no qual eu estou? Terceiro, o que muda na minha vida perante a igreja do Senhor Jesus Cristo? E com esses 3 pontos, acho que nós vamos abranger todo o capítulo e vamos entender qual é a proposta da palavra de Deus para que tenhamos uma vida prática. O padrão do Evangelho muda os nossos valores. E o primeiro que nós vamos aprender aqui é a respeito do culto. Sacrifício vivo. Entrega completa. O que esse culto, esse sacrifício vivo, essa entrega completa tem a me ensinar? Em primeiro lugar, faz um contraste com o sacrifício do Velho Testamento, que era um animal morto. Você trazia o animal e o sacrificava. Agora você não precisa mais apresentar ao Senhor um sacrifício de animal morto. Não faz sentido. Jesus já morreu. Agora é hora de você apresentar-se a Ele como sacrifício vivo. Eu me apresento diante do Senhor e entrego tudo aquilo que eu sou para Deus. Sacrifício vivo significa que eu me dou, eu me entrego por inteiro para Deus. Não dá mais para oferecer coisas mortas para Deus. E é interessante porque eu sou de uma geração que ia para as convenções e para os retiros e ouvia reverendo Aristóteles revezando o púlpito com o reverendo Gessé, e algumas mensagens me marcaram naquela época. E uma delas que eu compartilhei aqui na escola dominical um dia desse, foi quando, num culto de consagração, eu ouvi a primeira vez a ilustração do pastor Gessé, quando ele falou a respeito de um culto onde puseram uma cesta bem grande no altar, e o pregador, então, convidou as pessoas a ofertarem o que quisessem. Podiam ofertar dinheiro, podiam ofertar joias, podiam ofertar o que quisesse ofertar. Não me lembro nem o motivo daquela oferta, mas ele levantou uma oferta e disse que apareceu de tudo naquela oferta. Mas no meio daquele apelo, um daqueles irmãos presentes naquele culto, descalço, pela vestimenta, parecia ser uma pessoa muito simples e pobre, e aquela pessoa saiu pelo corredor, veio até o altar, e segundo a ilustração contada pelo pastor, que eu nunca esqueci, ele pegou e entrou na cesta. E naquele ato de entrar na cesta, ele estava, em outras palavras, dizendo o seguinte: eu não tenho nada para dar, mas eu dou tudo que tenho, que é a mim mesmo, a minha própria vida. Você sabe o que significa culto vivo ou sacrifício vivo? É você se entregar para o Senhor, por inteiro. Tem gente que pensa que culto acontece domingo às 19 horas na Igreja Cristã Evangélica de Campinas ou em outra igreja. Mas o culto só pode fazer sentido perante Deus se, além do ajuntamento de domingo, a sua vida segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também for um culto a Deus. O que nós precisamos entender é que o culto precisa ter vida, mas a vida precisa ser um culto. Entregue-se por inteiro ao Senhor. Esse é o culto que agrada. Este é o sacrifício que agrada ao Senhor. Segundo, a Bíblia fala de culto racional. O que significa culto racional? É para fazer contraste com o culto pagão daquela época.
um culto caótico, um culto desorganizado, um culto que Deus não se agrada. E agora Paulo está dizendo, o culto que agrada a Deus, se ele é o nosso objetivo maior e final, tem que ser um culto racional, um culto que faça sentido. Portanto, quando você vem à frente, agora mesmo fizemos isso, trazer uma oferta e um dízimo, numa época de tanta polêmica sobre como as igrejas recolhem recursos e administram esses recursos, você vem com espírito de adoração e com muita paz no coração, porque você sabe muito bem o que você está fazendo. Você está prestando um culto ao Senhor. E o que você está fazendo faz sentido. Não tem segundas intenções por trás. Não tem manipulação. O que você está fazendo tem sim um propósito. Tem sim um objetivo. Faz sentido. É racional. E é esse o culto que agrada a Deus. O vosso culto racional. Minha vida perante o mundo. É interessante porque quando eu falo da minha vida perante o mundo, primeiro perante Deus, é algo assim bem íntimo, não é? É um testemunho interno meu, pessoal. Mas agora quando eu falo da igreja ou da minha vida perante o mundo, o testemunho é externo. E aqui eu queria fazer um comparativo para a gente entender esse texto. E o comparativo é, existe um mundo ante Deus, que todos nós conhecemos, que nós estamos inseridos nele, e existe o reino de Deus, ou o mundo a favor de Deus. E para isso a gente tem que definir. Um dos textos bíblicos fala de século, outro fala de mundo. O que é mundo? Se você não ama o mundo, você pode ficar assustado. Porque a Bíblia diz que Deus ama o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas depois você encontra o apóstolo dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que é isso, pastor? Como é que eu entendo isso? Você precisa compreender o significado da palavra mundo na Bíblia. Mundo, cosmos, nós precisamos amar e lutar por ele. Por isso que eu acho a bandeira da ecologia, quem tem que levantar é a igreja do Senhor Jesus. Amar aquilo que Deus fez. Não há nada de errado em amar o mundo, no sentido planeta, no sentido cosmos, no sentido soma da criação. Não. Aliás, eu até disse aqui, né, que eu descobri que cosmos, e esse mundo como cosmos foi colocado em ordem, porque no começo diz assim, a terra, porém, era sem forma e vazia. Não é? E cosmos também dá para nós a origem da palavra cosméticos. E a mulher usa cosmético para colocar a cara em ordem. O rosto em ordem. Você precisa, sem dúvida alguma, entender que esse mundo você precisa amar. Agora, tem um mundo anti-Deus. Qual é o mundo anti-Deus? O mundo anti-Deus é o mundo sistema, o mundo pecado, o mundo que reage, um mundo que tem padrão perverso, um mundo que caiu em Adão e por isso se distanciou de Deus, um mundo que ensina que você não precisa vencer o egoísmo, pelo contrário, incentiva a arrogância, incentiva o egoísmo. Este mundo, a Bíblia diz que nós não devemos tomar o molde dele, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Leia comigo o verso 2. E não... Como é que deve ser meu relacionamento perante Deus, agora que eu entendi o plano de Deus para a minha vida?
eu devo prestar a Ele um sacrifício vivo e um culto racional. Como é que deve ser meu relacionamento com este mundo no qual estou vivendo e convivendo? O mundo perverso, o mundo antideus? Está aí a sugestão do que devemos fazer nesse texto. Não é? Há nesse mundo perverso coisas que precisam ser mudadas. Então diz, primeiro, não se amoldem a este padrão. Já definiu o que é mundo, né? Vamos lá para a segunda parte. Como deve ser essa relação de mundo? Não se amolde a este padrão. Não tome a mesma forma. Mas, pelo contrário, o que vocês têm é que tomar uma atitude que comece aqui, ó, na sua mente. Essa atitude que começa na mente faz parte dos fundamentos de Deus para uma vida cristã abrangente. Os padrões que devem possuir a minha mente, renovar a minha mente e me dar força para que eu possa vencer este sistema anti-Deus que existe, são os fundamentos que estão na sequência deste texto. É interessante porque o mundo tem seus padrões. E você sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Ao invés da igreja estabelecer o padrão para o mundo começa a estabelecer o padrão para a igreja. Deus tem seus propósitos. O ano passado, quando nós chegamos do congresso, eu quis passar aqui uma pregação do Hernandes Dias Lopes. No dia deu uma zebra danada e nós não achamos o vídeo. Está na internet. E o Hernandes Dias Lopes desabafou na sua mensagem, muito cheia do Espírito, mas ele contou da amargura do seu coração, da tristeza da sua alma, com a igreja do Senhor Jesus. Ele disse, eu já estou cansado, sabe, do padrão que a igreja está tomando. Estou cansado. Festa de crente já não tem mais nenhuma diferença de festa de não crente. Você já vê oficiais saindo embriagados das festas. A música, as luzes, a cor, já não sabe mais o que é de Deus, o que não é de Deus. Nós não estamos ditando padrão para o mundo está ditando padrão para a igreja. Meu irmão, quando eu ainda estava na escola dominical como criança, eu me converti aos 17 anos, mas minha mãe, quando se converteu, eu tinha 7. E tem lição que você nunca esquece. E eu nunca esqueço da lição que eu aprendi, contada por uma professora de escola dominical, sobre essa questão de se amoldar ao mundo, quando a professora dizia o seguinte, o barquinho está no mar, mas o mar não pode estar dentro do barquinho. E a aplicação é muito lógica, você já entendeu. A igreja está no mundo. E enquanto isso acontecer, está tudo bem, é propósito de Deus. Não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal, oração de Jesus em João. Mas quando a água entra no barquinho, ele vai afundar. A igreja está no mundo, mas o dia que o mundo entra na igreja, meus queridos, está perdido. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. Mude a sua mente, mude os conceitos, mude a vida, mude a ordem dos acontecimentos. Rejeite o padrão deste mundo ante Deus. Se você não rejeitar, você está concordando com o mundo perverso, que não gosta de Deus, que é anti-Deus, e aí você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqueles que completam o restante do que está lá atrás. Senão você não vai experimentar. Qual que é o padrão do reino? Qual que é o padrão do mundo? Você hoje é discípulo. Não é fácil ser discípulo no mundo perverso. Mas, sabe quem é que consegue transformar você de pecador em adorador? O Espírito Santo. Sabe quem é que te qualifica? O Espírito Santo. Sabe quem é que te dá condições de propagar o Evangelho, que é o tesouro escondido, que nós não podemos, temos que revelar, não podemos omitir, não podemos esconder de ninguém? O Espírito Santo. Sabe quem é que tira de você o peso na hora de evangelizar? O Espírito Santo. Que deixa de ser peso, ou que deixa de ser
algo difícil de se realizar para ser prazer, é o Espírito Santo. Não é fardo, é prazer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo renova você a partir da sua mente, te fornece novos padrões e você passa a ser uma nova criatura. Minha vida perante Deus, culto racional, intimidade, sacrifício vivo. Minha vida perante o mundo, devo transformá-lo pela renovação da minha mente. E minha vida perante a igreja do Senhor Jesus. Interessante. Perante a igreja são os exercícios dos dons. Eu quero pôr aqui um texto bíblico, que é um pouquinho maior, mas mesmo sendo um pouquinho maior, eu quero incentivar você a ler comigo. Leiamos então essa outra parte desse mesmo capítulo de Paulo aos Romanos. Vamos juntos? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membro uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta-o, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Paulo usa aqui a figura de corpo, melhor figura para a igreja. Interessante, nós vamos trabalhar um pouco isso do tema ser uma igreja viva. A igreja precisa ter e ser uma organização? Claro que sim. Vocês não iriam gostar de forma alguma de participar de uma igreja totalmente desorganizada? Não é? Tem que ter. A Bíblia diz que Deus é Deus de decência e de ordem. Mas muito mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo e a figura melhor é a de corpo, onde cada parte tem uma função a cumprir dentro do corpo. Agora, uma coisa que esse texto que nós acabamos de ler nos informa é que não há espaço para arrogância, não há espaço para vaidade, não há espaço para prepotência, porque tudo o que nós temos pela graça, com a finalidade de contribuir com o corpo. É uma pequena lista apenas. Não é uma lista completa sobre os dons espirituais, mas nessa pequena lista nós descobrimos como é que os dons devem e precisam ser usados para o bem comum, para o bem do corpo, para que o organismo funcione bem. Por isso, ninguém pode se omitir. Cada um tem que descobrir qual é a sua parte dentro do corpo. O que é que eu preciso fazer dentro deste corpo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, precisamos aprender que há igualdade e interdependência. Ninguém, em primeiro lugar, é maior do que ninguém quando se trata de reino de Deus. Ninguém é mais importante do que ninguém. Num corpo saudável, a gente tem consciência da responsabilidade que eu preciso desempenhar como membro deste corpo, mas não existe esta vaidade de achar que eu sou mais importante, porque não dá para ser sozinho. Conversão nada mais é do que abrir mão de uma rebelião para reconhecer Deus como fonte única de salvação e dizer para Ele assim: eu aceito fazer parte desta nova comunidade, experimentando a tua boa, perfeita e agradável vontade, e me propõe o seguinte: Senhor, me dá o dom que o teu Espírito quiser me dar, e eu vou usar com humildade esse dom para o bem do corpo. Interessante, porque esse texto diz: ninguém pense de si além do que convém. Sabe o que isso significa? Ninguém pense de si mesmo
de modo elevado, ao ponto de achar que você é muito especial. Seja moderado na sua forma de olhar para si mesmo. Seja equilibrado na sua forma de olhar para si mesmo. Tire do seu coração toda e qualquer vaidade. Tem gente que pensa que o seu dom é único. Às vezes ele tem um dom muito especial. Puxa vida, que dom especial. Que maravilha. Só que o meu dom ele não é único. Sabia disso? O meu dom ele é um dom complementar. Percebe a diferença? O meu dom te complementa, mas o seu dom me complementa. E você sabe como é que a igreja funciona? Com a soma de todos os dons. Por isso, um edifica o outro, um ensina o outro, não é? Um aconselha e acolhe o outro. E assim, na soma dos dons, a igreja cumpre o seu papel. O meu dom não é único. Suponhamos que eu identifico o meu dom como sendo o dom de ensino, o dom da palavra, e não tivesse ninguém aqui para escutar, não tivesse alguém para nos conduzir no louvor e me edificar através da música, como é que seria? O meu dom ele não é único. O seu também não. Agora, os nossos dons juntos, eles se complementam, eles se completam. É isso que acontece na igreja. Por isso que o texto diz, um ensina, outro exorta, outro profetiza. Qual que é a sua função dentro do corpo? Nós estávamos essa semana em um grupo pequeno na casa do Eliezer e o tema foi exatamente exortai-vos, né, uns aos outros. E a gente estava discutindo a respeito desse exortar. É interessante porque o exortar significa trazer do lado. Vem cá para perto de mim. Você está desanimado? Exortar é dar ânimo. Fica aqui perto que eu vou te dar ânimo. Eu vou te ajudar a você sair dessa. Eventualmente pode ser um confronto. Eventualmente pode ser um consolo. Mas, via de regra, a exortação tem a ver com dar ânimo, do estar do lado, dar sustentação, erguer quem está abatido e caído. É essa a ideia. Por isso você tem que entender que você não é maior do que ninguém, ninguém é maior do que você, porque nós dependemos uns dos outros dentro do corpo de Jesus Cristo. Agora o texto me dá outro ensino sobre este assunto. Segundo a proporção da fé. Será o que isso tem a me ensinar? Segundo a proporção, ou na medida da fé. Continua a ideia do conceito equilibrado e daquela ideia também o seguinte, o que Deus me deu é suficiente para eu cumprir o meu propósito e Ele não vai cobrar de mim aquilo que não é parte do meu propósito. Então, o dom que Deus te deu é na medida, no cumprimento, no tamanho do papel que você precisa desempenhar. Ah, Deus podia me dar mais fé para eu conseguir cumprir o meu propósito diante de Deus, diante da igreja. Negativo. Você tem tamanho da fé que você precisa e o dom que você precisa para cumprir o seu papel dentro da igreja. É importante você saber exatamente isso. Segundo a proporção da sua fé. Terceiro, amor sincero. Sem fingimento. Amar é aliás, diz assim que nós devemos não só amar o que é bom ou bem, mas devemos também nos afastar do que é mal. Às vezes a gente até cumpre a primeira parte, mas não cumpre a segunda. Nós não nos afastamos daquilo que é mal. O amor que vale a pena é aquele amor que leva ao serviço. E assim, igualdade e interdependência, equilíbrio na medida da fé, amor sincero, nós vamos servir a igreja do Senhor Jesus de maneira abençoadora, autêntica, vamos ser importantes na vida uns dos outros, não vamos nos julgar superior a ninguém, não é? Pelo contrário, vamos entender que eu preciso do irmão, por mais simples que esse irmão seja, porque ele me complementa de alguma forma dentro do corpo de Cristo. Sem você, meu irmão, não dá. Sem você não dá. A igreja seria incompleta. Nós precisamos
de você. Mas você tem que também ter humildade para descobrir que você precisa de quem está à sua esquerda, de quem está à sua direita, de quem está à frente, de quem está atrás. Nós precisamos uns dos outros. Pense com equilíbrio e moderação acerca de você mesmo. Quem não tem humildade, por exemplo, para de aprender. Aprender? Por exemplo, você sabe uma das coisas que impede a gente ter comunhão dentro da igreja? É porque nós somos egoístas, gostamos de nos unir com pessoas que têm algo a nos oferecer. E aí eu olho para o irmão e digo, esse não tem nada para me oferecer, então eu não me uno a ele. Conviver, levar esse irmão na minha casa, ir na casa dele, o que ele tem para me oferecer? Que vantagem eu levo nisso? É assim que muitas vezes nós raciocinamos até no nosso inconsciente. Pensar com moderação e com equilíbrio faz com que a gente valorize o outro e tenha vontade de estar perto do outro, independente do que o outro tenha para me oferecer. Equilíbrio significa você dizer o seguinte, eu tenho muito que aprender e crescer. Tem gente que aprende a dirigir num Fiat Uno e na semana seguinte já quer andar de jamanta, já quer pegar um caminhãozão e sair por aí. Não vai dar certo, porque você pensou de você além do que convém. Você se ensoberbeceu. Tem que ter simplicidade, tem que ter humildade para que você consiga chegar aonde precisa. E outros padrões estão dentro do capítulo. Não é? A gente pode citar alguns aí, esperança, paciência na tribulação, hospitalidade, solidariedade. Tudo isso faz parte desse projeto do corpo de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você compreende qual é a sua função no corpo de Cristo? Você tem exercido essa função com humildade? Responda isso para você mesmo. Hoje você aprendeu, e nós já estamos partindo para a conclusão, 3 coisas. Como é que deve ser minha vida perante Deus? Ele quer que você preste um culto. Que jeito que tem que ser o culto? Pode responder, que jeito tem que ser o culto? Racional. E o sacrifício tem que ser que jeito? Vivo. Como é que é sacrifício vivo? É você se entregar. Como é que é culto racional? É aquele que faz sentido. Não é? Faz sentido Wesley sair de casa e vir para cá tocar. Porque você sabe por que você está tocando, você sabe por que você está aqui no altar, dedicando o seu talento ao Senhor. Como faz sentido ficar lá atrás na mesa de som, faz sentido ficar lá atrás cuidando do data show, porque você entende qual que é a ideia de corpo. Você sabe qual é o significado de ser igreja do Senhor Jesus. Por isso, faz sentido. Por isso eu quero dar a minha parcela de contribuição. Sem você não dá. Mas, modéstia à parte, sem mim também não dá. Sabe por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Terminando já, o texto ainda nos dá aqui alguns conselhos muito práticos. Primeiro, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É interessante porque o súdito do reino não tem inimigo. Não tem inimigo. Se você é discípulo de Jesus e é súdito do reino de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até tentar amaldiçoar alguém que você não vai dar conta. Você não consegue. Porque você é súdito do reino de Deus. E Deus já declarou que a sua boca vai servir apenas para abençoar e não para amaldiçoar. É interessante. O súdito do reino não se levanta contra ninguém. O súdito do reino não fica se defendendo diante das situações. Só sabe abençoar. E abençoa até aqueles que perseguem. Ah, eu estou sendo perseguido. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu não sei amaldiçoar ninguém. Eu sou do reino de Deus. Amém? Segundo conselho prático. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meus queridos, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram é uma forma prática de exercer a empatia.
No mundo anti-Deus, não existe isso. No mundo perverso, não existe isso. No mundo anti-Deus, cada um chora por si. No mundo anti-Deus, cada um ri da sua própria bênção e da sua própria alegria, ou ri de si mesmo e das suas vitórias, mas não consegue celebrar a vitória do outro. Mas no reino de Deus, você é chamado a chorar com os que choram, e a celebrar com os que celebram, a alegrar com os que se alegram. Nós temos que rir muito, porque nós temos muita coisa para celebrar. Vez por outra, temos que chorar, porque existe muita dor no pedaço. Tem gente sofrendo. Não podemos fazer da vida um sofrimento constante, choro permanente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por isso a gente sempre está esperando o amanhecer, porque a alegria do Senhor vem, as misericórdias do Senhor se renovam, algo novo vai acontecer em nome de Jesus. Mas a gente precisa aprender a celebrar com quem celebra, mas também a chorar com quem chora. Interessante, porque quando nós sofremos, preste atenção nessa frase que eu vou dizer. Quando nós sofremos, nós nos transformamos na consolação de Deus para quem está sofrendo. Você entendeu essa frase? Quando nós sofremos com alguém, nós nos transformamos na consolação de Deus para este alguém. É interessante isso. Você às vezes não precisa falar nada. Não é verdade? Você chega perto de uma pessoa, não tem palavras para consolar, mas se você pôr a mão no ombro, abraçar e chorar junto, você crê que isso já é abençoador ou não? Chorar com os que choram. Não é? A Daiane está aí vivendo uma semana de... Deixa eu contar uma história particular aqui da família, mas profissional dela, né? No cais lá que ela dirige. Ela dizendo que uma criança chegou lá de 1 ano e 4 meses andando, deu uma convulsão e morreu. E ela disse para mim, papai, foi o pior dia de toda a minha história de diretora do cais. 4 anos? 5? 4 anos. Foi o pior dia. Ela disse que era médico chorando, enfermeira chorando. E aí ela disse que o que ela fez foi abraçar a mãe, chorar junto, abraçar a tia, chorar junto. Não tinha explicação. Mas ela fez o que precisava ser feito. E a família, por mais que estivesse doendo, desespero, aquele ato de solidariedade, de empatia, não só dela, mas dos colegas de trabalho, parou o cais. Não é? Todo mundo ali, em volta daquela criança, daquela família. Esse ato fez diferença. E faz diferença. Ou você acha que não? Faz, não faz? Chorar com os que choram. Mas sorrir, celebrar com quem está alegre. Não é? Sabe por quê? Porque nós somos corpo. A tristeza de um é a tristeza de todos. Mas a alegria de um é a alegria de todos. O choro de um é choro de todos, mas as bênçãos de um são bênçãos de todos. Por isso, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Depois nós temos um outro versículo dentro do texto. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. É interessante. Tende o mesmo sentimento. Condescendei com os que são humildes, com o que é humilde. Em outras palavras, sabe o que o texto está dizendo? Tem gente que usa esse texto para dizer é pecado ter. A Bíblia tem que ser interpretada com a Bíblia. Não é pecado ter. Agora é pecado quando você vive o que você tem de maneira nababesca, de maneira a ostentar, humilhar os outros e nunca abençoar ninguém com aquilo que Deus tem te dado. Sim ou não?
Por isso, tem gente que tem, inclusive, dom para ganhar. Então, ganhe o máximo que você puder, mas seja o mais generoso que você puder também. Abençoe os outros. Use esse dom que Deus te deu para ser bênção. Por isso, meus queridos, escolha as coisas humildes. Agora, porque eu tenho, eu vou ostentar, vou me exibir, vou ser vaidoso, vou humilhar os demais. Não é? Não devemos fazer isso, pelo contrário. Hoje tem muita mensagem que atrai os interesseiros para as igrejas. Porque tem mensagem que diz, vem que você vai ficar rico. Não é? Seja dizimista que Deus vai te abençoar, você vai ser rico. Eu creio na bênção de quem é. É bíblico. Eu vou abrir a janela dos céus e vou derramar bênção sem medida. Agora, que bênção é essa? Às vezes o camarada passou o ano inteiro sem bater o carro, sem gastar com medicamento, vidinha organizada, e não entende isso como bênção. Bênção é se tivesse ficado rico, ganhado milhões e não sei mais o quê. Tem muitas formas de Deus nos abençoar. Aliás, só de você poder contribuir já é uma bênção. Deus já está te abençoando. Temos muito que agradecer. E outros, não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso significa o que eu já disse agora mesmo. Considere-se um eterno aprendiz. O Espírito Santo é ensinador. Às vezes você aprende com a pessoa mais simples e humilde que existe. Às vezes uma lição de vida, uma palavra, um exemplo, pode significar muito para a gente. Modéstia e simplicidade estão por trás deste mandamento. Sinta-se mal com orgulho. Sinta-se mal com a soberba. Aprenda a ser humilde. Interessante, porque nós temos mais um texto. Antes de eu entrar nesse texto, que eu quero que vocês leiam comigo para concluir, ainda tem lá atrás o seguinte: pagar o mal com o bem. O mundo anti-Deus e o mundo perverso paga mal com bem? Paga mal com mal. E aí cria uma cadeia de violência. Eu recebo mal, pago com mal, aí vem mais mal ainda e vira uma cadeia de violência. Parecendo time de futebol quando começa uma briga. Um dá uma pancada no outro, o outro vem para revidar e aí daí a pouco está o time inteiro brigando. E a torcida entra no meio também. A Bíblia diz que no reino de Deus a gente paga o mal com o bem. Será que a gente aprende isso em outro lugar fora da igreja? A gente aprende isso em outro livro fora da Bíblia? A gente aprende um negócio desse sem ser com o Espírito Santo de Deus? Pagar o mal com o bem? E depois, aqui no final do texto, diz que você vai amontoar brasas vivas na cabeça daquela pessoa que te fez o mal. Sabe o que eu custei entender esse trecho? Eu pensava que era brasa viva na gente, né? Não, é no camarada. Parece que ele vai fazer ele refletir, a cabeça dele vai virar um pinhel, vai ficar um pinhel, louca, né? Ah, mas vem cá, eu faço mal com esse camarada e ele vai me fazer bem. Quem é que entende esse povo? Mas ele está fazendo o seguinte: eu uso outro princípio. A justiça de Deus precisa prevalecer. E a Bíblia diz que quando isso acontece, a pessoa fica louca, ela não entende. Só que quando ela vai para o quarto dela, para a cama dela, deitar a cabeça no travesseiro dela, ela vai dizer, puxa vida, né? A consciência vai falar mais alto, algo poderá acontecer e uma vida poderá ser salva a partir dessa sua decisão de abrir mão e de não querer pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Queria convidar você para nós terminarmos com este cântico, com este hino, com estes versículos que falam sobre o estilo do amor que mantém você perante Deus, perante a igreja e perante o mundo, praticando o que é bom. Cumprindo esse padrão tão difícil, que não dá para cumprir sozinho, tem que ser com o Espírito Santo de Deus e com a sua palavra na nossa mão e no coração. Mas eu queria convidar você para a gente ler. Vamos juntos? Terminar com esse texto bíblico? Vamos lá. O amor
Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor com alegria. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal com mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Nunca procurem vingar-se, mas deixe a ira com Deus. Amém. Não se deixem vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Confie nas promessas de Deus. Que Ele, então, nos abençoe. E que seja, assim, o nosso padrão. Que seja esse o nosso padrão. Que nós possamos caminhar nesta direção. Você pode curvar a cabeça, pedir a Deus para te dar forças para você vencer esta barreira que muitas vezes te impede de chegar lá. Vamos lá? Curva a sua cabeça e vamos cantando, pedir a Deus que nos dê graça para seguir esse padrão em nome de Jesus.